Vamos lá, pessoal. Então, continuando aí o nosso estudo, semana passada a gente introduziu o panorama bíblico 2, certo? Quem lembra aí o que a gente viu na semana passada aí, para a gente dar uma recordada? Um de cada vez, senão não escuro. Nós falamos dos evangelhos, né? Isso aí, começamos falando dos evangelhos. Marcos e João. E o amigo que faltou ali, quem pode explicar para mim o que é o nosso estudo de panorama? Quem se arrisca em explicar para o amigo aí que faltou na semana passada? O que é o nosso estudo de panorama? O que é panorama? O que ele pode esperar dessa coisa do panorama bíblico? O que a gente vai... Panorama é aquilo que a gente está visualizando algo. Caramba, agora fugiu mesmo. Fugiu, pode atrás e foi de volta. Vem cá, peraí. É algo que nos mostra. Acabou o gás. Acabou o gás? E aí, quem dá mais? Tem gás. Mas é por aí. Por aí. Ou não? E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Foi? Aí, ó. Começou a lembrar os exemplos que a gente deu. Não entendeu. André. Como se fosse um grupo de helicóptero. Se der lá de cima, vendo a panorama. Isso aí. André, imagina que alguém, imagina que alguém te convida e fala assim, cara, você vai dar um passeio de helicóptero para o Rio de Janeiro. O que você vai ver? Você vai conhecer o Rio de Janeiro todo, mas numa visão o quê? Maior, mais aberta. Numa visão panorâmica, numa visão mais Começou a gás de novo. Entendeu? Exatamente isso. Ali do helicóptero você consegue ver os detalhes da rua, de cada. Consegue? Não consegue. Então, a visão, quando a gente fala de panorama, é uma visão de um todo para você entender uma estrutura. Certo? Então, hoje, quando a gente fala sobre a visão do panorama, é essa visão que a gente está tendo sobre o Novo Testamento. Vocês já tiveram do Antigo, você provavelmente não sei se teve ou não, mas já houve aqui, pelo menos com essa turma, um estudo do Antigo. E o Novo Testamento a gente começou falando sobre o quê? Primeiramente, sobre aquela folha branca que divide o Antigo e o Novo Testamento. Né? E a questão do tempo histórico, do tempo cultural, o quanto esse mundo mudou desse tempo que a gente tinha o Antigo Testamento até quando a gente chega no Novo. E o que acontece nessa transição? Foi o que a gente falou um pouco. Quem é um dos personagens aí centrais que aparece dentro do que a gente falou aqui e foi meio que fundamental para a gente entender esse contexto até religioso da época? Um cara chamado Judas Macabeu. Não sei se você já teve acesso à Bíblia Católica, você já viu? Sim. Já viu a Macabeus, primeiro e segundo Macabeus? Então, ali esse livro ele traz uma fonte histórica, uma informação histórica muito relevante. Porque acontece nesse tempo essa revolta dos Macabeus. E aí essa revolta, essa pegada, o que acontece nesse hiato de tempo ali, é interessante para a gente entender o que o povo esperava que Jesus fosse. Por isso que às vezes no Novo Testamento você vê o povo querendo um Jesus meio radical, meio revolucionário e tal, e Jesus não tem essa pegada. Mas por que eles esperavam isso? Porque existia um fator histórico que culminava para isso. Então, essa transição é fundamental. A gente falou um pouco dessa introdução, a gente entra nos evangelhos, e aqui o que foi de interessante que a gente viu na primeira aula, falando sobre os evangelhos. Pô, Marcelo, mas são os evangelhos, eles contam basicamente a mesma coisa. O que os evangelhos contam, pessoal? Qual é a narrativa dos evangelhos em comum? A caminhada de Jesus. Isso aí, a vida de Jesus, a caminhada, o tempo de Jesus, o tempo do seu ministério. Poxa, mas a gente tem 4 livros então contando a mesma história, Marcelo? Por que a gente tem esses 4 livros contando a mesma história?
Será que não é exagero? O que vocês acham? Baseado no que a gente viu na aula passada. É um exagero? Não é? Por quê? Me conta mais, comente. E aí? Na minha ótica, assim, eu não vi na aula passada, mas eu acredito que é porque se você tem 4 visões e contando a mesma história parecida, não de forma diferente, mas isso traz mais convicção de que aquilo realmente aconteceu. Boa, muito bom, André. Você tem 4 pessoas falando de uma mesma coisa, o que traz o quê? Um testemunho. Você fortalece a questão do testemunho. Muito boa observação. E um outro fato, não sei se vocês vão lembrar, dos evangelhos, é que cada um deles tem uma ótica e apresenta um Jesus diferente, não uma pessoa diferente, mas pela ótica de cada pessoa. E por que isso é válido? Por que isso é interessante para a gente, pessoal? Vocês lembram que eu comentei sobre isso? Até numa questão de você falar desse Jesus se utilizando desse evangelho, ou desses evangelhos. E aí? É isso aí, pessoal, é isso aí. Vocês lembram disso aqui, ó? A gente tem os evangelhos. Então, a gente tem Mateus. Mateus escreve esse evangelho para quem, pessoal? Vocês lembram para quem Mateus escreve? Vocês lembram que eu falei que Mateus escreve esse evangelho para o povo judeu que já conhecia as Escrituras? Por isso existem 18 vezes a expressão para que se cumprisse o que fora dito. Como é que Mateus ia comunicar essa frase se fosse para alguém que nunca tinha lido sobre as Escrituras? Qual seria o sentido dele falar isso aqui? Então, quem é o alvo da escrita de Mateus, pessoal? Os próprios judeus. Justamente dentro ali do que o André falou. Ele usa esse evangelho para fazer com que esse povo acredite de que Jesus, aqui ó, provando o direito legal de Jesus, qual herdeiro de quem? Abraão e de Davi. A atenção do leitor judeu é assim atraída. Então, a intenção do evangelho de Mateus é falar para quem? Para o povo judeu. Então aqui, ó, qual é a ênfase do evangelho de Mateus? Ele diz que Jesus é o rei dos judeus. Então ele apresenta Jesus com um tom de superioridade, ele é o rei. Já Marcos, lembra que Marcos já apresenta Jesus como um servo, como alguém que veio e morreu para resgatar, não foi isso? E Lucas como filho do homem. Então os três apresentam o Jesus por uma ótica diferente. Então, lembra que a gente falou até que numa questão de você evangelizar, você tendo essa consciência, você consegue ser mais assertivo no texto bíblico que você vai utilizar, dependendo de pessoa para pessoa. Entendem? Então isso aqui é fundamental. Aí a gente vem para o livro de João. Foi um livro muito interessante, né? João foi uma testemunha ocular, fazia parte dos 12, foi o único presente na crucificação. João, ele foi premiado com algumas passagens e alguns relatos só no livro dele. Porque ele, de repente, dos quatro que se apresentam como evangelhos, ele foi o mais presente com Jesus. Então ele recebe alguns textos a mais. Né? Por exemplo, eu acho que até falei na semana passada, quando Lázaro me perguntou, falou um exemplo, né, da mulher samaritana. No texto diz que os discípulos foram comprar comida, né? Mas como é que a gente tem um relato desse texto se os discípulos foram comprar comida?
o que deixa evidente, é uma evidência, de que se esse é um relato que só está no livro de João, provavelmente um discípulo ficou. Quem foi? João. Entende? Aqui a data, provavelmente, o propósito do livro de João é escrever. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, os três objetivos principais para João escrever o seu evangelho são mostrar Jesus como Cristo e levar você à fé, fortalecer a fé dos cristãos perseguidos e combater as heresias da época, o gnosticismo, o docetismo. Então, qual é a característica que tem no livro de João? Aí a gente falou disso também, a simplicidade da linguagem, você lembra? A gente até comentou que normalmente, quando você tem um grupo de consolidação nas igrejas, a pegada é sempre fazer com que o novo convertido comece lendo o Novo Testamento e pelo livro de João. Eu não sei se é essa na igreja de vocês, mas pelo menos 70% a 80% das igrejas que eu já vi, a galera tem essa instrução. Por quê? É a simplicidade na linguagem. Ele mostra a paternidade espiritual de Deus. É um livro que ele é muito sensível nesse ponto. O que faz com que o novo convertido se sinta o quê? Acolhido e amado por Deus. A ênfase na natureza divina de Jesus, ao invés da ética, então ele foca muito mais no Jesus. Por isso João é um livro muito rico quando a gente estuda a cristologia. Não sei se vocês já estudaram aqui, mas o livro de João é uma grande base para isso. Os últimos dias da vida de Jesus e a ênfase no Espírito Santo. É o livro dos diálogos. Uma característica do livro de João também é dar atenção aos diálogos. Aquela coisa do padrinho. Então ele disse, e ele respondeu, né? Então essa é uma característica do livro de João. Né? Aqui são as passagens que mostram isso, né? A questão dos diálogos. Nicodemos, mulher samaritana, festa dos tabernáculos, mulher adúltera, a parábola do bom pastor, instruções privadas dos discípulos e o encontro com os discípulos no mar da Galileia. O livro dos sinais, os 7 milagres, bodas, cura do filho, do funcionário, cura do paralítico, multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E também o livro revela as 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus. João Batista, André, Natanael, Pedro, Marta, Tomé e João. Então, esse aí é mais ou menos o livro a estrutura do livro de João, foi aquilo que a gente começou a estudar na semana passada. A gente chegou até aqui já é a nossa continuidade, que a gente vai começar a falar dos livros sinóticos, beleza? Dei aí um overview, fiz um panorama da aula passada, até para situar o amigo. Até para situar o amigo, para ele não ficar tão perdido na aula de hoje. Então vamos que vamos. O que são os evangelhos sinóticos, pessoal? Vamos lá. Os primeiros 4 evangelhos encontrados no Novo Testamento pertencem a uma única classe de escritos, o gênero literário, chamado os evangelhos. É nos evangelhos que podemos aprender sobre vida, morte e ressurreição de Jesus, como os detalhes da sua vida, dos seus ensinos. Se alguém procura saber mais sobre como Jesus agia, falava, quando estava no mundo, deve procurar aonde? Nos evangelhos. A palavra evangelho é do grego, formada pela união de 2 termos, né? Eu, que quer dizer boa, e angélia, que significa mensagem, ou seja, nova, né? Notícia, ou seja, a boa nova, as boas notícias. O evangelho, como gênero literário, é fruto do cristianismo, pois não se aparece com nenhum escrito antigo. Dentro dele, no entanto, encontramos uma variedade de gêneros, como narrativa, parábola, poesia. Ok, entendido isso aqui, pessoal? A gente tem vários gêneros literários, né? A gente aprendeu lá nas aulas de português, né? O que é uma narrativa, o que é uma poesia, o que é um conto. Lembra disso? Então, dentro dos evangelhos, a gente encontra tudo isso. E os evangelhos, eles acabam por ser uma característica nova.
visto que nenhum outro escrito tinha essa intenção como é a dos evangelhos de retratar a vida de Cristo. Por isso Cristo ele divide a história em alguns aspectos. Esse é um deles. Então vamos lá. 4 contadores de uma mesma história. Inicialmente existe um único evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus. Tudo que ele ensinou e viveu foi registrado anos mais tarde pelos seus discípulos e outras pessoas que tinham interesse de preservar aqueles acontecimentos. Mais tarde, então, surgem 4 versões desse único evangelho: Marcos, Mateus, Lucas e João. A redação dos evangelhos não deve ser vista com uma precisão cronológica, nem sequer deve ser vista como exatidão histórica, mas como uma história sendo contada com um objetivo em mente: mostrar a boa notícia que Jesus habitou entre nós. Isso aqui a gente vai entender muito se a gente introduzir um pensamento humano aqui. Se a gente interpretar, se a gente agir com a empatia do que é o ser humano. Imagina que você viveu uma história na sua vida há alguns anos atrás e alguém de repente acha essa história muito interessante. Vou te dar um exemplo, né? Eu conheço um evangelista que ele se envolveu numa situação que ele tinha um carro, ele comprou um carro, né, de um camarada e ele não passou esse carro para o nome dele. Era uma Kombi. Usava a Kombi e tal, fazia uns trabalhos. E aí, esse trabalho que ele fazia com a Kombi foi diminuindo cada vez mais e tal. Aí um outro senhor, de um outro lugar, falou assim: pô, você quer me vender essa Kombi? Estou precisando, você pegar. Negociou e vendeu. Só que o que aconteceu? Ele tinha passado a Kombi para o nome dele, vendeu. Mas assim como ele fez, demorou para passar para o nome dele, o outro cara também fez. Só que o que aconteceu? O senhor que pegou o carro dele falou assim: não vou passar para o meu nome, eu não sei o que, mas eu vou fazer. Ele, por ter vivido a situação, por ter demorado também, ele falou: é normal e tal, não sei o que. Ele deixou o cara, passou, vendeu a Kombi e não exigiu que o cara passasse a Kombi para o nome dele. Esse cara, por sua vez, vendeu a Kombi sem passar para o nome dele. Aí essa Kombi foi lá para um lugar do Rio, não sei de onde, pá. Resumo da ópera: um belo dia, esse cara ele está no trabalho dele, a polícia chega. Você é o Wilson? Você já sou. Cara, você está preso. Eu estou preso por quê? Você está sendo acusado por um crime assim. Ou seja, a Kombi que ele vendeu para o coroa vendeu para outro cara, estava rodando lá no Rio, né? Baixada, Zona Norte, usaram a Kombi para desovar um cadáver. E uma pessoa viu e anotou a placa da Kombi. Aí puxaram, a Kombi estava no nome dele. O pior da situação: a pessoa que viu a Kombi e anotou a placa, aí vem a questão do nosso país, né? A questão do racismo. Ele é moreno, quase fechado. Acho que um pouco mais escuro que o irmão aqui. Um pouco mais escuro que você. Um pouquinho mais escuro. Moreno, quase fechado mesmo. Mais para escuro mesmo. Quase mulato e tal. A pessoa que anotou a placa disse que ele estava, cara. Só que ele não estava. Eu vi, eram dois negros assim, sensação. Ou seja, no nosso país, desculpa a expressão, não sou racista, tá? Estou usando aqui uma frase que todo mundo diz que preto é tudo igual, né? E aí, mano, esse garoto ele foi indiciado por conta dessa situação. E aí ele ficou preso 6 dias. Aí o promotor público agiu e tal, não sei o que, pegaram testemunha. Nesse dia, cara, ele estava na célula dele. Então um monte de gente foi testemunhar, fizeram a baixa assim. O menino era sempre da igreja, nunca fez mal nenhum.
Enfim, mas por conta dessa situação. Aí lá na prisão aconteceu algumas coisas assim, né? Deus operou, ele evangelizou o pessoal lá, ele converteu, fez um culto no último dia. Tipo, aí aquilo para ele foi uma experiência muito forte. Legal? Aconteceu há 300 anos atrás. 300 não, mas deve ter uns 5, 10 anos. Mas foi uma experiência marcante, uma experiência da vida dele. Se você hoje encontra ele e fala assim, pô cara, me conta essa experiência. Se coloca no lugar dele e imagina alguma experiência que você tenha vivido numa intensidade também muito forte. A gente consegue precisar o tempo? Cara, eu fiquei tantos minutos, o cara assim me batendo, pô, não sei o que, a gente consegue? É a mesma história quando a gente pega a questão dos evangelhos. A gente precisa se ater ao que a história está contando, mas a questão cronológica, ela nunca vai ser exata. Porque a minha percepção vai ser uma. Caramba, parece que eu passei 10 horas aqui, Jesus pregando e tal, não sei o quê. Ou não, parece que a gente passou 3 dias com ele falando no sermão e tal, não sei o que. Você está entendendo? Por quê? Quando a gente fala de intensidade, quando a gente vive uma coisa com intensidade, a nossa mente, ela foge da questão cronos. Estão entendendo? Por isso que Fernando Pessoa, aquele poeta, que se eu não me engano ele é português, né? Ele diz que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade em que se vive. Por isso existem coisas incríveis, momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis. É linda essa frase, né? Mas é exatamente o que traduz. A intensidade tira a gente do campo natural, do campo de medida, daquilo que a gente consegue controlar. De repente essa é a melhor definição. Quando a gente vive uma coisa com intensidade, a gente perde o controle sobre as medidas. Vocês estão entendendo? Sim. Caramba, teu casamento. Teu casamento, caraca, foi um dia inesquecível. Você não consegue ter noção das horas que você levou para fazer isso, para fazer aquilo, quanto tempo durou a cerimônia. Você de repente só vai ter essa noção exata no vídeo. Ah, caramba, foram 40 minutos, cara, eu achei que foi 10 minutos, foi muito rápido, sabe? Ou o contrário, achei que o pastor falou 2 horas. Caramba, o jogo já está acabando, o jogo está muito bom. Você está entendendo? Exatamente isso. Quando a gente vive uma coisa na intensidade, a nossa mente automaticamente ela perde essa coisa do controle de tempo. Entende? Então por isso, imagina agora esses caras falando de Jesus. Imagina se você tem essa experiência de viver algumas coisas que esses caras viram, assim, como testemunha ocular, dos milagres de Jesus liberando uma palavra, aquele negócio acontecendo na frente. Num paralítico, Jesus fazendo o paralítico voltando na tua frente. Olha que doideira. Multiplicação dos pães e peixes, né? Olha não isso. Nada para comer. Você contemplando todo mundo comendo de barriga, pô, os bacurizinhos tudo com aquela barriguinha de verme, já não aguentando mais comer e querendo comer porque de repente não sabia quando que ia ser a próxima, né? E querendo botar tudo. E ainda sobrou, mano. Sobrou um catatal de cesto ainda. Como pode? Entende? Então, quando a gente. Isso é importante a gente saber, pessoal. Ah, pô, aí vai vir de repente algum cético, algum ateu e questionar. Ah, mas aqui, pô, eles não conseguem precisar o tempo assim assado. Ah, porque o Mateus disse isso, o Marcos disse aquilo. Vocês estão entendendo a questão aqui? Porque a retratação foi humana. Entendeu? Apesar da Bíblia ter a inspiração divina e tudo, mas a retratação foi humana. Esses caras viveram. Ok? Interessante que os 4 contando a mesma história, né? Você contou a história agora desse evangelista. Se nós fôssemos contar a mesma história, Já ia ser uma coisa diferente. É igual a brincadeira do telefone sem fio, né? Sim. Ele falou roupa, vai sair lá no final Copa. Entendeu? Você chegou aqui e contou uma história. Você ouviu a história, conhece o camarada e tal. Contou a história pra gente que cada um vai ter a sua história, porque você vai fazer o seu acréscimo.
Porque a interpretação é de acordo com a sua ótica e visão de mundo que você tem, a partir da sua experiência. Entendeu? É uma outra coisa, por exemplo, na Bíblia, diz no dia de Pentecostes, os caras falam assim, veio sobre eles o quê? Foi o vento, não foi? O vento espirituoso. Como o quê? Foi o vento. Aí qual é a expressão que eles usam? Estava sobre a cabeça deles o quê? Essa eu não me lembro bem. Acho que é o espírito, não? Línguas. De parteira como de fogo. Aí você imagina alguém fazendo assim, e pegando fogo? Vocês estão entendendo? A gente vai sempre retratar a história, pessoal, a partir da nossa experiência, conhecimento e visão de mundo. Entenderam isso? Sim. Experiência, conhecimento e visão de mundo. Aí também é do seu lado, né? Quer ver se é um cara mais emotivo. Preste atenção numa coisa. Com a evolução dos tempos, evolução tecnológica e tudo mais, e obviamente a gente continua vendo Deus agindo nas coisas, a gente tem na modernidade alguns homens de Deus, tá? Que viveram algumas experiências com anjos, e eles retratam a luz angelical parecida com uma luz de quê? Neon, mas muito mais forte. Vocês estão entendendo? Sim. Só que essa luz, muito provavelmente, é a mesma luz do Antigo Testamento. Mas qual é a referência que eles tinham para aquele tipo de luz? O que chegava mais próximo? O fogo. A única luz que eles tinham como referência no Antigo Testamento era o que, pessoal? Ou lamparina, que era uma coisa controlada,